E por último, eu vou abordar um ponto aqui que eu acho que é um dos mais interessantes também, que é a questão do como a palavra vocação e propósito é compreendido de maneira errada hoje, né. E aqui eu tenho que fazer um meia-culpa como cristão de berço protestante, porque o berço protestante contribuiu e muito para o descrédito da palavra vocação e da palavra propósito, né. Ah, não só ele, né, mas estou fazendo meia-culpa aqui porque, é um ponto que eu tenho certa consciência, né. O que que acontece? A palavra vocação ou a palavra propósito, ela ficou muito em moda recentemente, principalmente a palavra propósito, né? Sob o certo, sob esse determinado ponto de vista de que a pessoa precisa buscar no trabalho dela algo que dê sentido à própria vida dela, né? E aí, qual que é o erro nesse entendimento? É que a palavra vocação ou a palavra propósito, né? Eu vou pegar aqui mais a palavra vocação, que no meu entender é um pouco mais completa, né? Do ponto de vista ontológico da palavra. A palavra vocação, ela não quer dizer só um trabalho que te atribua significado. A palavra vocação, ela fala de todo um contexto de vida. Ou seja, a vocação não é só o seu trabalho, não é o trabalho que te dá prazer, é todo um contexto de vida que, organizado de certa maneira, compõe a vocação daquele indivíduo, tá? Eu não vou ter tempo para falar disso aqui agora, mas basicamente o que eu estou querendo dizer é que vocação não é só um trabalho que te dê sentido, mas é todas as outras atividades da sua vida juntas, tá? Então, a vocação, por exemplo, é o seu trabalho, as suas obrigações, a sua família, as suas doenças, os seus defeitos, tudo isso junto compõe uma vocação, né? A vocação é um dos significados que a gente compreende essa palavra é quando você é convocado a algo, você é chamado a algo, né? Esse chamado a algo é um chamado da vida toda, não é só do seu trabalho, né? E isso era óbvio, né, há anos atrás, quando se existia um nível intelectual um pouco mais alto. Hoje em dia, a palavra vocação ou propósito virou o quê? Um trabalho que eu me sinta bem. Basicamente é isso hoje em dia. Um trabalho que eu acho que vai mudar a vida das pessoas, né? Aí o que que acontece? Por que que isso contribui para a falta de vontade de trabalhar das pessoas, né? Porque, obviamente, se o trabalho tem que ter um propósito, se eu tenho que sentir que o trabalho está fazendo bem para determinadas pessoas. No primeiro momento que eu não me sentir bem ou que eu não perceber esse propósito no meu trabalho, o que que eu faço? Eu tomo a decisão de que aquilo não é mais a coisa que eu tenho que fazer para minha vida, né? Afinal de contas, eu acabei de ter um pequeno momento onde eu percebi que esse trabalho é só trabalho. E aí a pessoa não quer trabalhar por quê? Porque ela não encontra essa coisa que ela chama de propósito em trabalho nenhum, né? Por quê? Porque vocação e propósito não encontra só no trabalho, é na vida toda, é na vida como um todo, né? É assim, é o trabalho mais a família, mais os seus defeitos, mais os seus pecados, mais a sua espiritualidade, mais tudo o que te compõe, né? Tudo isso então dá a forma da sua vocação. Então, igual eu falei, né, eu não vou ter tempo aqui nesse vídeo para poder ficar falando sobre a definição da palavra vocação. Mas a ausência, então, da consciência do significado dessas palavras faz com que as pessoas busquem um propósito que não vai ser encontrado só no trabalho, né? Ela vai se frustrar nessa busca. E é muito comum você ver os jovens hoje buscando profissões que tenham propósito, que ele possa fazer algo pelo mundo e tal. Não é que isso seja ruim, mas ele vai se frustrar em algum momento porque ele vai ver que essa profissão é só mais uma profissão onde ele faz algo que as outras pessoas precisam, né? Todas são assim. Todas as profissões são basicamente isso. Então, no momento que ele vê que aquela profissão não vai salvar o mundo,
não vai gerar um prazer gigantesco para ele. No momento em que ele vê que mesmo ele gostando daquela profissão, é um porre todo dia e trabalhar de manhã, né? No momento que ele sentir esse peso, o que que acontece? Pulveriza-se o desejo dele de trabalhar. Por quê? Porque eu não estou encontrando propósito, então, nesse trabalho, né? E com esse ponto aqui eu encerro, então, os 5 elementos aí que eu tinha para falar sobre esse esse fato social que a gente tem observado hoje em dia, que é a perca da vontade no trabalho. Num vídeo futuro eu posso trazer aqui também algumas questões sobre o que você, então, que percebe isso, tem que fazer para querer trabalhar bem. Mas, em resumo, você tem que fazer o contrário de tudo isso que a gente falou, né? Então, assim, ganhe consciência da responsabilidade. Como que eu faço isso? Case-se, tenha filho, né? Quando tiver uma pessoa da sua família doente, vá lá cuidar daquela pessoa, não fuja. Não fuja da experiência de ver o sofrimento humano acontecendo, né? Cuide dessa pessoa, abrace essa pessoa, né? Seja humano, seja humano, né? Com isso, você ganha responsabilidade. Não pare de pensar que o mundo deve para você. Estude toda a história e veja o quanto todo mundo sofreu para você estar aí sentado na frente de um computador, entendeu? Quantas pessoas morreram para você ter um celular na mão? Né? Você fala, ah, não morreu ninguém. Não, começa a voltar na história da criação do celular e vai voltando para trás para você ver se não tem sangue em algum momento. Se não tem o sacrifício de alguém em algum momento, tá? Porque para o seu celular ser montado, ele precisou ser criado em um país livre, né? Para ser criado em um país livre, sabe o que teve que acontecer? Guerra, morte, tiro. Essa é a história da humanidade, né? Então, busque consciência sobre isso. Você é um privilegiado de estar aí, né, nesse momento da história. Ninguém deve nada para você, entendeu? Você é que deve para os outros, né? Então, assim, faça tudo ao contrário do que a gente falou aqui e você vai ganhar uma vontade, então, de trabalhar, porque você vai sair desse modo de existência é, pífio, né? Que não tem consciência nenhuma sobre a vida humana e sobre como que a gente chegou até aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você conhece alguém assim ou se você concorda com esses pontos. Complementa aí nos comentários também com alguns raciocínios que vocês podem ter a respeito desse assunto. E até o próximo vídeo.